Na sessão anterior, nós falamos sobre a importância de indexação e agora vamos dar uma breve introdução à parte de planos de execução. Basicamente, gente, o SQL Server, se a gente tentar pegar grosso modo e quebrar o SQL Server em alguns elementos arquiteturais, eu posso falar de três deles. São os três maiores elementos, onde a gente tem o Query Processor, que é a parte de a engine de processamento, onde eu tenho a parte de otimização de consulta, o Query Executor e alguns outros módulos. Eu tenho a parte de Storage Engine, que é quem sabe quais são os métodos de acesso aos dados, são os gerentes de file e buffer, e outros elementos como gerenciador de transação, SQL Utilities, ficam dentro da Storage Engine. E por fim, e não menos importante, eu tenho o SQLOS, que é o que, gente? É uma camada que está entre a engine do SQL Server e o sistema operacional, que provê serviços para o SQL Server funcionar bem. A gente fala que é um mini sistema operacional que está dentro do SQL Server. Ele não tem o objetivo de substituir o sistema operacional Windows, por exemplo, mas ele trabalha de forma inteligente com o sistema operacional, é uma camada intermediária e é muito importante para o funcionamento correto e estável do SQL Server. Na hora que a gente pega e pensa no SQL Server como uma engine que vai receber uma consulta e tem que entregar um resultado, gente, o que está acontecendo? Na hora que o SQL Server recebe essa consulta, ele precisa de gerar um plano de execução. O que é o plano de execução, gente? É um mapa de como tudo que ele tem que fazer para pegar e entregar o resultado que foi pedido. Agora, esse plano de execução, ele não pode ser um plano qualquer. Por quê? Porque a gente espera que o banco de dados, o SQL Server, vá lá e faça o que, gente? E crie formas inteligentes de acesso para tentar o que? Entregar a resposta no menor tempo. A gente espera que seja o menor tempo, um tempo que seja bom para o usuário. E aí, para gerar isso, o que acontece? O SQL Server pega a consulta, entrega para o otimizador de consultas, que vai fazer o seu trabalho de olhar e tentar gerar um plano que seja bom o suficiente. E uma vez que ele gerou esse plano que seja bom o suficiente, ele passa para o Query Executor, que vai executar aquele plano que foi definido. E aí o Query Executor ele vai conversar com a Storage Engine para pedir o quê? Para pedir aqueles dados e a forma de acessar esses dados que foi definido pelo Query Optimizer. Então o Query Executor vai olhar para o plano e vai falar o seguinte: olha, eu tenho que fazer uma busca em um índice específico atrás do dado de código 300. E aí ele pede isso para a Storage Engine, que vai responder com os registros para que seja possível executar aquele plano. Então, basicamente, toda vez que a gente está falando de consultas, de operações que acontecem dentro do SQL Server relacionadas com a manipulação de dados, a gente tem um plano de execução relacionado. E sem entrar nos pormenores desse processo, em linhas gerais é isso que acontece. O SQL Server recebe a consulta, otimiza, passa para o Query Executor, que conversa com a Storage Engine para conseguir dar a resposta para o usuário. E aí, a gente tem que saber, pelo menos dar uma olhadinha no plano de execução. Tá? Não vou entrar aqui nos detalhes de como que a gente lê um plano de execução, mas a gente tem que saber o básico para conseguir estar discutindo ao longo desse treinamento quando tem uma operação X ou uma operação Y. Então é esse o objetivo da nossa próxima demonstração, que é mostrar alguns planos de execução. Vamos para o Management Studio. Gente, nessa demonstração, é a nossa primeira demo do nosso treinamento, eu vou falar um pouquinho então sobre os planos de execução. Para isso, eu estou utilizando o SQL Server 2012, tá? Isso é diferente da versão que você está trabalhando, seja 2012, 2008, o comportamento aqui vai ser bem semelhante. E vou criar um banco de dados. Esse é o banco de dados que eu vou estar sempre destruindo e criando, é o nosso banco indexação 1.
E com esse banco de dados eu vou pegar e vou criar uma primeira tabela, que é a minha tabela de pessoa física. E uma vez criada, eu vou inserir dentro dessa tabela 10.000 registros. Tudo bem? Gente, então eu tenho uma tabela, pessoa física. Essa tabela, nesse momento, ela não tem índice nenhum. A gente vai falar sobre isso mais à frente, é o que a gente chama de uma heap, a ausência de um índice cluster. E eu tenho uma série de registros ali dentro. Eu vou começar a executar algumas consultas e vou mostrar para vocês o plano de execução. Como é que eu vejo o plano de execução? Você vem aqui em cima e clica nesse botãozinho que é para incluir um plano de execução. E eu começo a executar essas consultas. Então vamos lá. Select asterisco from pessoa física. Eu quero ler todos os registros da tabela de pessoa física. A gente vê aqui que eu tenho os meus 10.000 registros. Com esses 10.000 registros, como que eles foram recuperados? Eles foram recuperados através de uma operação que era o table scan, onde, como o próprio nome diz, eu vou varrer a tabela para retornar esses registros. Então esse é o plano que o SQL Server utilizou para acessar o dado e te retornar esses registros. Então repara, se você colocar em cima do operador, você vê mais informações a respeito do operador. Então o que ele me fala aqui é que eu estou acessando um objeto que é minha tabela de pessoa física. Aqui, ó, minha tabela de pessoa física. E quais são o que? As colunas que eu estou recuperando. Coluna ID, coluna nome, coluna data, registro. Então está aqui a minha consulta sendo executada pelo SQL Server. Se eu pegar agora e colocar um filtro nessa minha pesquisa, o que eu estou fazendo? Eu estou filtrando pelas pessoas físicas que têm o código igual a 3.829. O que o SQL Server vai fazer? Ele vai gerar um plano para essa consulta. Agora, eu não tenho nada, nenhuma estrutura de dados para me acelerar o que, gente? Acelerar essa pesquisa. Porque, como eu mencionei, essa tabela não tem índice nenhum. Então, o que a gente espera? A gente espera que ele também faça um table scan. Então, ele está varrendo todas as páginas dessa tabela com uma diferença do plano anterior. No momento que ele está varrendo e está olhando cada uma dessas páginas, o que ele está pegando? Ele está pegando um valor, tá? Que é aquele valor que eu passei como filtro, e está pesquisando o quê? Ele está pesquisando somente os registros que atendam a essa condição, a esse predicado que está aí, que é pesquisar o ID com esse valor que foi determinado. Então, o que está acontecendo aqui, gente, é um plano, só que ele difere um pouquinho do que a gente viu. Por quê? Porque agora, na hora que eu estou varrendo, fazendo scan nessa tabela, ele colocou ali um predicado. E o mesmo vale o que? Se eu pegar, por exemplo, pesquisar as pessoas físicas com ID menor do que 100. Na hora que eu executo isso aqui, o plano continua sendo scan, só que agora o que mudou foi o meu predicado. O meu predicado está pesquisando um valor menor que uma determinada variável, que nesse caso para a gente aqui é o 100. Então repara que são forma, o SQL Server está acessando os dados para te retornar esse conjunto de registros. E independe, esse aqui a gente consegue ver uma comparação de custos entre esses planos se você pegar e colocar a execução de todos eles juntos. Então, se eu pegar e der uma olhada nas três consultas, uma ao lado da outra, o que a gente vai ver, gente? A gente vai ver que o custo relativo ao batch inteiro, são essas três consultas que foram enviadas, é o que? O custo de cada um é igual dentro do batch. Mesmo eu retornando menos registros, o custo de acesso, como eu não tenho nenhuma forma eficiente de estar acessando esses registros, o meu custo de acesso é igual, que é fazer um table scan. Então a gente nota que os planos, mesmo retornando quantidades diferentes de registros, uma 10.000, a outra 1 registro, a outra 99 registros, o custo de cada um deles relativo ao batch inteiro, no total de 100%, tirando um arredondamento que
que sumiu 1% aí, é o que? Eles são idênticos, tá? Os custos dos planos são idênticos. Vale frisar que isso é um custo estimado. Então, a gente usa muito essa técnica de comparar esses custos, mas cuidado que às vezes ela pode enganar um pouco a gente. Agora, sem entrar em detalhes de sintaxe, né, o que é um índice cluster, eu vou criar um índice nessa tabela. Estou criando um índice nessa tabela em cima do campo ID. E aí eu vou dar uma olhada nos novos planos de execução, porque agora eu posso ter um método de acesso diferente para esses registros. Então, se eu pego e faço um select asterisco na tabela de pessoa física, eu quero retornar todos os registros, o SQL Server vai retornar os 10.000 registros, então está aqui, ó, retornando os 10.000 registros. Agora, como que ele fez isso? O plano de execução para essa consulta já é um pouquinho diferente. Por quê? Ele vai varrer toda a minha tabela, porque eu pedi tudo. Só que agora eu tenho um índice nessa tabela, um índice cluster. Então, a forma de acesso é diferente. Repare, gente, que o significado da consulta é igual. O que é diferente é a forma de acesso quando você tem, por exemplo, né, um índice nessa tabela. E esse índice, que para essa consulta você não vai ver um ganho significativo comparado com, né, aquela consulta original, já para as outras consultas você tem uma diferença significativa. Por quê? Porque agora você tem uma estrutura de dados que suporta o quê? Suporta uma pesquisa. Então, na hora que eu pego essa segunda consulta, onde eu estou pesquisando pelo ID 3.829 e eu tenho um índice em cima daquela coluna, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que o plano já é diferente. Ao invés de um scan, ele está fazendo agora o que a gente chama de uma busca. Isso é, ele está pegando, está utilizando a estrutura do meu índice para localizar de forma mais eficiente o meu registro. E aí, na hora que a gente olha aqui, ó, os detalhes desse operador, o que a gente está vendo? Eu vejo aqui que agora eu tenho um predicado, mas é um predicado de que, gente? Um predicado de busca. Por quê? Porque ele utiliza aquele índice para pegar e encontrar de forma mais rápida o meu registro. E o mesmo vale o quê? O mesmo vale para aquela pesquisa onde eu tenho um ID menor do que 100. Por quê? Porque o SQL Server também pode usar essa minha estrutura para descer e encontrar o registro de valor 100 e pegar todo mundo que tem um valor menor do que 100. Então a gente consegue ter aqui o que, gente? Consegue ter um acesso mais eficiente. A gente vê isso, né, usando aquela abordagem de executar os três dentro, um seguido do outro, e olhar o custo relativo de cada um deles. Então repara que agora eu tenho uma variação bem significativa. Se você comparar, né, a primeira consulta que varreu todas as páginas, ela é uma consulta muito mais cara do que as outras, que puderam pegar e fazer uma pesquisa, ou às vezes uma pesquisa com uma varredura parcial das páginas. Então a gente já começa a observar que essas escolhas de como o SQL Server está acessando o dado, quando você tiver, claro, né, um ambiente propício para acelerar esse acesso, ele consegue gerar planos de execução que ele coloca para executar e te entregar a resposta. E esses planos de execução podem ser mais ou menos eficientes, e não só isso, gente, pode ser mais ou menos complexo, porque isso aqui é o plano de execução mais simples que a gente tem. Então a gente pega e começa a ler, né, da direita para a esquerda, a gente faz essa leitura até chegar aqui no elemento que a gente está vendo aqui, que é o select, que é o retorno da sua consulta. Agora, vamos pegar, por exemplo, o banco de dados Adventure Works, o banco de dados de exemplo que você pode pegar e pode fazer o download dele lá no Codeplex. E vamos pegar, né, uma view, essa view é Individual Customer, que na hora que a gente olha aqui
o texto da view é uma view que utiliza, né, acessa uma série de tabelas. Esse plano de execução, quando a gente coloca para executar, vai ser bem diferente do que aquele simples que a gente estava vendo. Dá uma olhada aqui no plano de execução dele, gente. Ele vai acessando uma série de elementos, tá vendo? Uma série de tabelas, tá utilizando operações, né, tipos diferentes de join para unir esses dados, tá fazendo ordenação desses dados, por exemplo, para poder fazer um merge join. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui foi gerado pelo Query Optimizer na tentativa de produzir o que, gente? De produzir um plano eficiente. Até que eu chego lá no fim, né? Vou lendo esse plano até chegar aqui, onde eu consigo pegar e retornar os registros que foram pedidos. Então quer dizer que toda vez que eu pegar e acessar essa view, esse plano de execução vai ser utilizado? Não. Se você pegar, por exemplo, e começar a aplicar filtros diferentes, esses filtros que a gente está aplicando, aqui ó, meu predicado de busca, ele o que? Ele pode gerar planos diferentes, porque o Query Optimizer pode encontrar maneiras mais inteligentes de pegar e retornar os dados para você. Então nesse caso, se a gente comparar com aquele plano original, repara que é bem diferente. Ao invés daquele bando de hash join, merge join, eu tenho o que? Eu tenho uma série de nested loops. Então ele pega um registro aqui, entrega para o nested loop, para cada registro que entra aqui ele vai executar essa subárvore, então passa para cá, faz essa execução e vai executando passo a passo até que ele consiga o que, gente? Que ele consiga dar o resultado do nosso select. Então repara, gente, que os planos de execução, em geral, quando a gente está trabalhando no dia a dia com cenários mais complexos, não vão ser simples que nem os primeiros que eu mostrei para vocês. Eles tendem a ser mais complexos. Por isso que é importante a gente depois ganhar também um pouco mais de densidade na parte de execução de consulta e de plano de execução. Para esse nosso treinamento, eu vou manter esse método mais simples aqui, eu vou ficar no feijãozinho com arroz aqui, porque é o que a gente precisa, eu vou falar mais de plano de execução ao longo do treinamento, mas é importante a gente olhar que só de existir um índice, ou de não existir um índice, ou de passar um filtro diferente, planos diferentes podem ser executados. E o que a gente quer no dia a dia, no desenvolvimento da nossa solução, é que o SQL Server possa encontrar um plano bom e que a gente ofereça meios para ele trabalhar com esses planos bons. Com isso a gente finaliza a nossa primeira demonstração, que é bate-papo rápido sobre planos de execução. Depois dessa breve apresentação sobre planos de execução, eu deixo aqui uma série de referências. Em primeiro, não poderia ser diferente, nosso MVP Fabiano Amorim trabalha na Nimbus, é um especialista máximo aí que a gente tem na parte de Query Optimizer, de planos de execução, sabe muito do assunto, escreve muito sobre isso, então vale a pena acompanhar o que o Fabiano está falando, que ele conhece de verdade sobre planos de execução e Query Optimizer. Tanto que ele escreveu um livro, The Complete Show Plan Operators, que é um livro de uma leitura muito gostosa, muito tranquilo de ler, está aí disponível para fazer download lá no SimpleTalk, vale a pena, referência recomendadíssima. E tem outro livro da série Inside SQL Server, que é do SQL Server 2005, mas é fantástico, vale a pena ler, que é o Query Tuning and Optimization, está aí uma referência para vocês, né, deram uma olhada nesse livro. E por fim, não poderia ser diferente, na Nimbus nós temos outros treinamentos on demand, e entre eles uma série só de planos de execução que o próprio Fabiano está gravando. É uma série, gente, bem deep dive, muito conteúdo bacana. No momento dessa gravação a gente já tem 2 treinamentos on demand publicados. Provavelmente quando você estiver vendo isso vai já encontrar mais treinamentos de plano de execução. Prato cheio para quem se interessa por essa parte de otimização de consulta e conhecer mais sobre a parte de tuning do SQL Server, tá? Vale a pena dar uma checada lá.